A Rádio 95 FM entrou em minha vida. Na época, a rádio era de Odileia e Valério Mesquita. Eu bati a porta, minha avó já era uma pessoa muito querida deles e pedi para fazer um teste. A rádio era muito pequenininha na época, uma rádio recém-inaugurada. Naquele momento eu comecei a fazer um pouco de tudo na rádio. Eu não tinha um horário fixo como comunicador, mas eu fazia sonoplastia, eu ajeitava os equipamentos quando quebrava, até que uma bela tarde de sábado, a porta da rádio estava fechada, eu estava fazendo um programa no sábado à tarde e o saudoso Carlos Alberto de Souza chegou acompanhado de Solon Silvestre. Aí se apresentou, perguntou se podia entrar, porque ele disse que naquele momento ele estava negociando a rádio. Me deu um frio na barriga, porque, poxa, eu falei, caramba, a rádio está sendo vendida. Qual será a minha posição? Será que eu vou ter espaço? Enfim, realmente o negócio se consolidou. Carlos Alberto adquiriu a emissora de rádio e começou então a colocá-la em caráter experimental, que é um tempo que a rádio fica, só tocando música até ele fazer a programação nova, apresentar os novos profissionais. E eu fiquei na expectativa se teria um espaço para mim. E no dia que ele, num programa chamado Construindo, da TV Ponta Negra, que ele ia oficialmente anunciar a nova equipe, eu fiquei surpreso, porque começava pela manhã com Tony Edson, Carlos Alberto vinha em seguida, depois de Carlos Alberto vinha Romedeiros, depois de Romedeiros tinha um programa de Fernando Luiz, cantor, depois vinha Lugo Dias e encerrava a programação até a meia-noite com Milton Duarte, que tinha uma voz maravilhosa, tem até hoje uma voz muito bonita. Enfim, eu fiquei triste, porque eu achei que tinha espaço para mim. Ele olhou para mim e depois falou, caramba, eu esqueci de anunciar você. Eu falei, mas eu vou ter um horário? Ele falou, o que você acha de fazer horário pela madrugada? Eu falei, para mim tá ótimo. Era no auge da música sertaneja e eu perguntei, eu posso criar o nome do programa? E era muita audácia, né? Afinal de contas, eu estava com um dos papas do rádio. Ele falou, qual é o nome que você queria dar no programa? Como o sertanejo estava em alta, naquela época que era música sertaneja a toda hora, eu falei, o que você acha de colocar o nome Noite Sertaneja? Ele falou, é legal. E aí, Carlos Alberto, com sua estratégia de marketing, sempre um cara bem antenado à situação, começou a fazer enquetes na rua sobre rádio e colocar na televisão. E o programa Noite Sertanejo começou a pegar, sabe? E as pessoas às vezes queriam dizer, não, o que você gosta da 95 FM? Eu gosto daquele programa A Noite Sertaneja, enfim. E ele observou que o programa estava fazendo sucesso. E já alguns meses depois, ao invés de eu fazer programa depois da meia-noite, eu já passei a ter o horário a partir de 8 horas da noite. Daí, com um tempo depois, Carlos Alberto precisava se afastar do rádio logo cedo, tanto ele como o Tony Edson, e me fez uma pergunta, você quer fazer um programa de madrugada a partir de 5 horas da manhã? Juro que deu um friozinho na barriga e um receio, porque eu achava que eu já fazia o sucesso que eu poderia fazer na noite. Mas eu topei a parada. Aí comecei a fazer um programa muito cedo na rádio e daí a gente começou a fazer a música da minha vida. Eu ocupei o espaço que era de Carlos Alberto depois que ele saiu para ser deputado federal, em seguida ele adoeceu e a história depois disso foi essa, a história de vida de uma pessoa apaixonada pelo rádio.